Muito bem, pessoal, eu trouxe esse poema chamado Peixe para que a partir dele estudemos duas figuras de linguagem chamadas metáfora e comparação. Mas antes, vamos conhecer o que são figuras de linguagem. Figuras são imagens, desenhos. E as figuras de linguagem, como o próprio nome diz, são palavras ou expressões usadas no seu sentido conotativo que nos permitem criar belos e criativos desenhos mentais da realidade com o objetivo de realçar, de dar um maior destaque, ênfase à mensagem e despertar sensações ou sentimentos no leitor ou no ouvinte. Como, por exemplo, observamos na oração abaixo, na cor vermelha, na qual usamos uma figura de linguagem. Seu sorriso é o sol em dia de chuva. Observem o quanto esta oração ela é bela, ela é expressiva, muito mais interessante, elegante que a outra na cor azul, na qual utilizamos a linguagem no seu sentido real, denotativo, literal. Seu sorriso me alegra quando estou triste. Então, nós utilizamos as figuras de linguagem para dar ênfase à linguagem, para torná-la mais bonita, mais interessante, mais chamativa, expressiva, criativa e fazer com que aquele que entre em contato com a mensagem possa criar belos desenhos mentais, belas imagens mentais e possa se emocionar com o uso dessa linguagem figurada, dessa linguagem mais expressiva e criativa. E hoje nós vamos estudar, duas figuras de linguagem, a metáfora e a comparação. Pessoal, essas duas figuras de linguagem, chamada metáfora e comparação, elas são muito utilizadas na literatura, na linguagem poética, nas letras de música, nos textos publicitários, nas conversas informais do dia a dia e fazem uso da linguagem conotativa para fazer uma comparação subjetiva entre elementos que se acredita que apresentam características em comum. Observe aqui essas frases. Os políticos são pescadores ladinos. A segunda, já os eleitores são como peixes incautos. Pessoal, observem que na primeira frase nós comparamos os políticos aos pescadores ladinos. Nós aproximamos esses dois elementos porque acreditamos que entre ambos há algo em comum. O que será que há em comum de semelhante entre os políticos e os pescadores ladinos? Como já vimos a partir da interpretação do nosso texto, os políticos são tão espertos, habilidosos, cheios de artimanhas como os pescadores experientes. Então, aqui compara-se os políticos aos pescadores ladinos quanto à esperteza. Já na segunda oração, já os eleitores são como peixes incautos, também se compara os eleitores aos peixes incautos, porque se acredita que os dois apresentam algo de semelhante, características em comum. O que há de semelhante, o que há em comum entre os eleitores e os peixes incautos? A inocência, a ingenuidade, a falta de malícia para não desconfiar do perigo. Nestes exemplos, usamos respectivamente na frase de cima uma metáfora e na frase de baixo uma comparação. A metáfora e a comparação são figuras de linguagem muito semelhantes. Ambas fazem uma comparação entre dois ou mais elementos, ou seja, em ambas se aproximam dois ou mais elementos porque se acredita que entre eles há uma relação de semelhança.
A diferença é que a metáfora é uma comparação implícita, geralmente construída com o verbo ser, e ela não faz uso de conectivos comparativos, que são palavrinhas ou expressões como, feito, o verbo parecer, expressões como tal qual, que nem, tão quanto, igual a, assim como, semelhante a, entre outras. Como exemplo, temos aqui os políticos são pescadores ladinos. Aqui compara-se político aos pescadores, porque se acredita que entre esses dois elementos há algo em comum, que é justamente a esperteza, e nessa comparação utilizamos o verbo ser, mas não utilizamos nenhum desses elementos conectores. Não utilizamos palavrinhas como, feito, não aparece aqui o verbo parecer, não há expressões como tal qual, que nem, tão quanto, igual a, assim como, justamente porque a metáfora é uma comparação implícita, não faz uso desses elementos conectores, diferentemente da comparação. Pessoal, na comparação, nós realizamos uma comparação explícita, ou seja, nós utilizamos sim as palavrinhas conectoras, como, feito, o verbo parecer, as expressões como tal qual, que nem, tão quanto, igual a, assim como, semelhante a, entre outras. Observe aqui a frase, já os eleitores são como peixes incautos. Aqui compara-se os eleitores aos peixes incautos e aqui sim utilizamos uma das palavras conectoras, que é a palavrinha como. Então, a diferença entre a metáfora e a comparação é que na metáfora não fazemos uso desses elementos conectores, mas na comparação, sim. Então, pessoal, temos nessas duas figuras de linguagem, na metáfora e na comparação, essa ideia comparativa. Na metáfora, não fazemos uso dos elementos comparativos, mas na figura de linguagem comparação, sim, fazemos uso desses elementos comparativos. E quando nós fazemos uso dessas figuras de linguagem, possibilitamos que aquele que entre em contato com essas mensagens possa construir em sua mente desenhos, imagens muito mais ricas, criativas, expressivas, interessantes, do que se utilizássemos a linguagem no seu sentido real, no seu sentido denotativo, no seu sentido literal, como nesta última oração. Os políticos são espertos, já os eleitores são ingênuos. Então, as frases que apresentam metáfora e comparação são muito mais criativas. Os políticos são pescadores ladinos. Já os eleitores são como peixes incautos. Então, vejam como é criativo, como é muito mais interessante do que se utilizássemos a linguagem denotativa ou literal, como nessa frase de baixo, que é muito mais seca, é uma frase mais direta. Os políticos são espertos, já os eleitores são ingênuos. Então, pessoal, vamos conhecer um pouco mais da metáfora e da comparação através de outros exemplos. Então, vamos a essa letra A que diz o seguinte: o pelo do meu cachorro é macio como um tapete felpudo. O meu cachorro é um verdadeiro tapete felpudo. Vejam só. Nestes exemplos está presente a ideia comparativa, concordam? Porque aqui a gente compara o pelo do cachorro com o tapete felpudo, tá certo?
O que será que há em comum entre o pelo do cachorro e o tapete felpudo? Os dois, o pelo do cachorro e o tapete felpudo, provavelmente são macios. Só que na primeira frase temos a figura de linguagem chamada, vocês já sabem, aqui ó, comparação. Concordam? Porque nela está presente o elemento comparativo como o pelo do meu cachorro é macio como um tapete felpudo. Ok, pessoal? Então, sabemos que na comparação, a gente tem essa ideia comparativa, comparamos um elemento com o outro, porque observamos que entre eles há uma relação de semelhança e utilizamos uma das palavrinhas conectoras. E como é uma dessas palavrinhas. Por isso, a gente tem, nesse primeiro exemplo, essa figura de linguagem chamada comparação. Agora, observe a frase de baixo. O meu cachorro é um verdadeiro tapete felpudo. Nós temos aqui a ideia comparativa, compara-se o cachorro, o pelo do cachorro com o tapete felpudo. Só que aqui a gente não tem a presença dos elementos comparativos. Por isso, esse exemplo de baixo é um caso de metáfora. Ok, pessoal? Então, vamos analisar a letra B. Aquele homem é um touro. Aquele homem é como um touro. Estão presentes nas duas orações a ideia comparativa. Compara-se um homem com um touro, porque provavelmente ambos são fortes, são robustos, são corpulentos. Em qual dos enunciados temos uma metáfora e em qual deles uma comparação? No primeiro temos exemplo de metáfora, porque aqui estabelece-se a comparação sem a presença da palavrinha comparativa. Aqui não há a presença de como, feito, que nem, igual a, semelhante a, tão quanto. Então, neste caso, a gente tem uma comparação implícita, é um caso de metáfora. Agora, no exemplo de baixo, aquele homem é como um touro. Aqui também temos a presença da ideia comparativa, compara-se o homem com um touro, e a gente tem a presença do elemento conector. A gente tem a presença da palavrinha como, portanto, temos aqui um exemplo de comparação. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês me dizem. Nesse próximo exemplo, Gabriel é tão bonito quanto um gato. Gabriel é um gato. Aqui aproxima-se Gabriel a um gato. Compara-se Gabriel a um gato no quesito beleza. O que há de semelhante entre ambos é a beleza. Na primeira oração, temos um exemplo da figura de linguagem comparação, devido à presença da expressão comparativa tão quanto. Então, aqui é uma comparação, enquanto na segunda temos um exemplo de metáfora, pois não há a presença dos conectivos comparativos. Gabriel é um gato. Na letra D, seus olhos são duas jabuticabas. Seus olhos parecem duas jabuticabas. Nestes exemplos, comparam-se os olhos de alguém com duas jabuticabas, provavelmente porque seus olhos são tão pretinhos e redondinhos como a jabuticaba. Na primeira oração, temos um exemplo de metáfora. Por que metáfora, pessoal? Porque não há a presença de uma das palavrinhas conectivas. A gente não observa a presença de como, que nem, assim como, igual a, semelhante a, por isso é uma metáfora. Já na segunda temos a figura de linguagem chamada comparação, já que a ideia comparativa ela foi estabelecida com o verbo parecer, que é um dos conectivos comparativos. Ok, pessoal? Então, recapitulando, resumindo tudo,
Hoje estudamos as duas figuras de linguagem chamadas comparação e metáfora. Em ambas, nas duas, tanto na metáfora quanto na comparação, comparamos dois ou mais elementos porque acreditamos que entre eles há uma relação de semelhança, há algo em comum. A diferença é que na metáfora, a ideia comparativa é estabelecida sem a presença de um conectivo comparativo. E na comparação, nós temos sim a presença desse conectivo comparativo, como as palavrinhas, como, feito, o verbo parecer, as expressões que nem, assim como, tal qual, igual a, semelhante a. Por isso, se diz que a metáfora é uma comparação implícita, porque não tem a presença desses elementos comparativos, e a comparação é uma comparação explícita, porque é construída com a presença desses elementos comparativos. Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre metáfora e comparação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Um abraço para todos vocês.